Olá gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui para o canal CD Maker do Laboratório LabPan, Laboratório de Projetos em Avaliação Métrica da Faculdade de Educação da UFC. Tá? Sou o professor Marcos Henrique, professor da Universidade Federal do Cariri. Estou aqui em cooperação técnica com a UFC na Faculdade de Educação. E hoje nós aqui vamos falar um pouquinho, ter um bate-papo sobre o uso de tecnologias digitais, né, o uso de mídias digitais a partir da visão da educomunicação, que é uma área de pesquisa que eu trabalho muito e que está em amplo crescimento ultimamente. Né? Educomunicação, o que é que nós podemos falar sobre Educom? Né? O nome é Educomunicação. Né? Esse nome, inicialmente, ele pode parecer uma coisa meio esquisita, né? Uma coisa meio tecnológica demais, ou tecnicista demais, né? E às vezes muita gente, quando escuta essa palavra, educomunicação, fica achando que se trata de alguma área de pesquisa que exige necessariamente um domínio de tecnologias, né, da pessoa, e não é, né? Se a gente for analisar rapidamente essa palavrazinha, educomunicação, nós vamos ver que tem dois radicais, né? O radical edu, que fica junto com o radical de comunicação. Então, o que é que seria a educomunicação? Né? Basicamente, a educomunicação ela é uma área de pesquisa que ela investiga como os processos educativos eles podem ser enriquecidos no seu aspecto comunicativo. Né? Como assim, Marcos? O que é que você está querendo dizer? Todo processo educativo é um processo comunicativo. Né, gente? Vocês que estão assistindo aqui, nos assistindo agora nesse vídeo, vocês devem estar percebendo que nós estamos aqui nos comunicando. Eu estou me comunicando com vocês e vocês vão poder fazer comentários, vão fazer perguntas, estão se comunicando comigo também. Então, todo processo educacional, ele pressupõe uma comunicação entre dois lados, entre duas partes. E todo processo comunicativo ensina algo. Então a gente vê que tanto o lado da educação quanto o lado da comunicação, eles mantêm diálogos entre si. Não são áreas separadas ou antagônicas, como durante muito tempo se acreditou, né? Por muitos profissionais da educação, né? Que a comunicação e a educação seriam áreas distintas ou áreas opostas ou áreas que não dialogam, né? E a educomunicação ela é uma prova disso. Então, quando nós vamos nos comunicar em processos educativos, nós temos que dar espaço para o outro, né? Nós temos que dar liberdade para o outro poder construir a aprendizagem dele. Né? Então a educomunicação ela parte de dois princípios básicos. Primeiro, todo ato comunicativo, né? Toda comunicação que é mantida entre as pessoas, ela tem que ser mantida de uma forma participativa, de uma forma democrática, descentralizada. Tá? Isso é o primeiro pilar. O segundo pilar é quando o processo educativo se torna democrático, comunicativo, né? Quando a comunicação que é mantida no processo de ensino-aprendizagem se torna comunicativa, a aprendizagem é enriquecida. E como é que a gente pode tornar essa comunicação coletiva, né? Rica, democrática? Como é que eu posso democratizar a comunicação que eu mantenho num processo educativo? Esse é o grande desafio, né, gente? O grande desafio. Por quê? Porque, do ponto de vista da educomunicação, o processo de ensino e aprendizagem, né? O processo de ensino e aprendizagem, ele não é mantido necessariamente apenas dentro da sala de aula. Ele pode ser mantido em diversos contextos, né? Fora da escola, com projetos individuais, com projetos sociais, com iniciativas individuais, enfim. Né? Há várias e várias formas de você manter um processo educativo, né? Que não necessariamente amarrado ao ambiente escolar. Tá? Mas, né, o que acontece na prática, principalmente nos processos educativos formais escolares, né? Que são os ambientes que nós conhecemos mais, né? A educação escolar, quando a gente fala de educação, todo mundo lembra logo de escola, né? Então, geralmente na educação formal escolar, ocorre que muitas vezes o processo educativo ele não tem uma comunicação pautada num viés democrático, num viés descentralizado,
um viés participativo. Muitas vezes a comunicação que é mantida entre professores e alunos é uma comunicação unilateral, que parte só de um lado em direção ao outro, né? O outro lado, que é o lado passivo, que geralmente é o lado do aluno, é um lado que só recebe conhecimento e cabe a ele somente interpretar esse conhecimento e seguir as ordens ou seguir um padrão, um modelo que é dado pelo lado que direciona o conhecimento, que é o lado do professor. Então é uma comunicação que muitas vezes é travada. E aí, gente, vocês que estão assistindo agora, vocês podem perguntar: Marcos, como é que eu posso me tornar uma pessoa democrática dentro de sala de aula, né? Eu sou professor, como é que eu posso dar uma aula participativa? Como é que eu posso chamar o meu aluno para participar da minha aula, né? Para construir uma aprendizagem coletiva, uma aprendizagem cidadã legal e tudo. Gente, na área da educomunicação, há algumas palavras-chave, né, que vão ajudar o professor, vão ajudar o educador a tornar essa prática pedagógica dele mais coletiva, mais cidadã. Por exemplo, descentralização, né? Essa palavra, descentralização, é muito importante, né? Porque conscientiza o professor de que o processo pedagógico ele não deve ser concentrado só na figura dele, né? O processo de ensino-aprendizagem não pode ficar só centralizado na imagem do professor. Ele é um processo que ele tem que ser descentralizado. O aluno ele tem que ser chamado a construir essa aprendizagem, né? Então, descentralização é uma palavra-chave, né? Outra palavra produção autoral, né? Essa expressão, produção autoral. O que é que isso significa? Significa que o aluno, quando ele é convidado a construir a aprendizagem dele, ele é convidado também a produzir material, a produzir conteúdo, né? Esses conteúdos podem ser aulas, podem ser vídeos, podem ser apresentações, podem ser equipamentos, materiais, enfim, né? Ele vai enriquecer a aprendizagem dele colocando a mão na massa, produzindo conhecimento, né? Trabalhando de maneira prática em cima dos conceitos que são trabalhados, né? Abordados em sala de aula. Então, produção autoral é outra palavra muito importante, né? Na educomunicação. Outra palavra que nós podemos citar, né, é cidadania. Por quê? Que quando o aluno ele é chamado a construir o conhecimento junto com o professor, né, e a produzir conteúdo, produzir material, que é a produção autoral, ele automaticamente está trabalhando a cidadania dele. Ele vai passar a se enxergar como um cidadão de direitos, como um cidadão que não é só um sujeito passivo, né? Nessa teoria da comunicação que é mantida entre emissor, mensagem e receptor. Ele não é só um receptor passivo, ele é também um sujeito que emite uma mensagem, né? O aluno ele tem muito a falar também. E quando ele tem a falar e ele é convidado a falar, essa fala dele enriquece a própria prática docente, a prática do professor, que o professor vai conseguir organizar a ação pedagógica dele a partir da fala do aluno, das preocupações do aluno, da necessidade do aluno, tá, gente? Então, a educomunicação ela é esse campo de pesquisas, esse campo de ideias, que ele se preocupa não somente com o processo de ensino e também não somente com o processo de aprendizagem, mas ele enxerga o ensino e a aprendizagem como pertencentes ao mesmo contexto, né, como um processo que não deve ser encarado de maneiras separadas, mas como um processo que é unificado. E essa unificação ela leva em conta o contexto, o panorama, a história de vida dos alunos, a história de vida do professor, né, o contexto em que a aula está inserida, né, e a participação dos dois, né. Do ponto de vista da educomunicação, o professor ele não ensina o aluno. O professor ele trabalha junto com o aluno, né? É uma visão um pouquinho diferente, tá, gente? E aí a gente chega no tema principal dessa nossa conversa, que é o uso de tecnologias digitais, né? Como é que a educomunicação encara o uso de tecnologias digitais? E quando nós falamos de tecnologias digitais, nós estamos falando de TICs, né? Das tecnologias de informação e da comunicação,
do computador, né, das diversas mídias, da internet, né, enfim, do rádio, do telefone celular, da televisão, né, que hoje está super atrelada à internet também, com a web TV, etc. e tal, né? Como é que a Educom, né, a Educomunicação enxerga o uso de tudo isso? Muita gente, pessoal, acha, tá, que usar uma tecnologia num processo educativo vai ser sinônimo de sucesso. E não é, tá certo? Infelizmente, porque se fosse tão fácil assim, né, bastava a gente pegar um computador, bastava a gente pegar uma televisão e ligar para poder passar os nossos conteúdos e estaria tudo resolvido. Mas infelizmente não é assim que a coisa funciona, tá, gente? Do ponto de vista da educomunicação, o processo educativo ele tem que ser melhorado através do enriquecimento da comunicação que é mantida entre os sujeitos, tá? Então, o que é que tem que ser enriquecida? A comunicação. Para essa comunicação ser enriquecida, não necessariamente nós temos que usar tecnologias, tá certo? Isso vai depender mais da atitude das pessoas que estão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem do que necessariamente dos recursos que nós usamos no processo de ensino-aprendizagem, tá certo? Então, para a educomunicação, não adianta de nada, né? Não vai ajudar muita coisa você usar, por exemplo, um projetor, né? Um projetor, um data show, que você liga a um notebook e você prepara uma aula, um PowerPoint, né, em algum aplicativo, para apresentar pelo projetor, né, e mostrar para os alunos e dar uma aula expositiva sem participação dos alunos e tudo. Então isso não vai ajudar muito, né? Do ponto de vista educomunicativo, você simplesmente vai estar trocando um quadro branco, que é o que nós temos aqui, por um recurso diferente que vai ter a mesma função, né? Que é permitir que você dê uma aula expositiva. Ah, isso quer dizer que aulas expositivas são erradas? Não, aulas expositivas não são erradas, tá? Isso não é a questão, né? Que nós devemos refletir. Não é a aula expositiva ou a aula dialogada que vão se tornar melhores, os métodos pedagógicos que você usa, não é isso. Para a educomunicação, o que importa é como você está se comunicando com os seus educandos. Então, gente, de um ponto de vista educomunicativo, não é o uso de um data show, de um computador, né, de um telefone ou da TV que vai tornar a sua aula mais democrática, mais participativa, tá? Se o uso dessa tecnologia não convidar os alunos para participarem também da construção do conhecimento, o recurso tecnológico que você usar não vai ajudar muito na sua aula, não, tá certo? Não vai. Então, pensem nisso, tá certo, gente? Quando vocês quiserem usar um recurso tecnológico, né, uma mídia alternativa, uma TIC, rádio, vídeo, enfim, tá? Pensem em como isso vai ser útil aos alunos. Não pensem só em como isso vai ser útil a você. Pensem no outro, né? Isso é um exercício de alteridade, tá? Ensinar exige que você pense também no outro, em como o outro vai receber o que você está propondo, tá? Não pensem só em vocês, né, como educadores, né? Pensem também no aluno, né? Pensem em nós, não somente no eu, tá certo, gente? Então, basicamente é isso que a gente tinha para conversar com vocês. Eu queria agradecer principalmente ao Laboratório Multimeios aqui da Faculdade de Educação, do qual eu sou pesquisador, sou colaborador. O Laboratório Multimeios, para vocês que estão assistindo, é um laboratório que trabalha com tecnologias e educação, né? Que trabalha investigando qual é a relação que pode ser mantida entre recursos tecnológicos e processo de ensino-aprendizagem, tá? E eu trabalho pessoalmente fazendo pesquisas no campo da educomunicação dentro do laboratório, tá? Agradecer também ao professor Rogério Santana, né, aqui do CD Maker, do LabPan, né, Laboratório de Práticas Avaliativas aqui. E vocês que estão assistindo a gente, se quiserem conhecer um pouquinho mais, vale a pena, sintam-se convidados a conhecer o trabalho do LabPan e também o trabalho do Laboratório Multimeios, tá? Para conhecer um pouquinho dessa relação e de como nós podemos refletir mais como educadores sobre o uso de tecnologias, né? Para a gente não se tornar futuramente, ou até no presente, como acontece muitas vezes, escravos da tecnologia, né, gente? A tecnologia deve ser parceira, desde que ela ajude a tornar a nossa aula comunicativa,
né? Como diria um velho comunicador da televisão brasileira, quem não se comunica, se trubica, tá certo, gente? Então, vamos nos comunicar, mas nos comunicar com qualidade, tá certo? Fica a dica para vocês. Um abraço.